Bem-vindos! No vídeo de hoje vamos explorar o Sistema Internacional de Unidades e a importância dos algarismos significativos. O Sistema Internacional é um conjunto de unidades de medida utilizado em todo o mundo para padronizar as medidas na área da ciência, especialmente na física. Ele foi desenvolvido para fornecer uma linguagem comum aos cientistas, garantindo a precisão e a consistência das medições em diferentes experimentos e países. Nesse segmento, vamos explorar em detalhes as unidades básicas do Sistema Internacional e sua aplicação em diferentes áreas da ciência. Primeiro, o metro. O metro é a unidade básica de comprimento no Sistema Internacional. Ele foi originalmente definido como a distância entre dois traços em uma barra de platina-irídio, conhecida como Padrão Internacional do Metro. No entanto, a definição foi revisada em 1983 para ser baseada na velocidade da luz. Atualmente, o metro é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 de segundo. Essa definição é essencial para garantir a precisão e a consistência das medições de distância em diversas escalas, desde a escala microscópica até a macroscópica. O metro é amplamente utilizado em campos como a física, a engenharia, a arquitetura, a cartografia e muitos outros, permitindo a padronização e a compreensão universal das medidas de comprimento. O segundo é a unidade básica do tempo no Sistema Internacional. Ele é definido como a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio-133. Essa definição precisa e estável do segundo é fundamental para medir intervalos de tempo em diferentes processos e eventos. O segundo é amplamente utilizado em áreas como a física, como a química, a engenharia, a astronomia e em muitas outras. Além disso, é a base para outras unidades de medida relacionadas ao tempo, como minutos, horas e dias. O quilograma. O quilograma é a unidade básica de massa no Sistema Internacional. Até recentemente, o quilograma era definido como a massa do protótipo internacional do quilograma, um cilindro de platina-irídio mantido no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, na França. No entanto, em 2019, ocorreu uma revisão na definição do quilograma para ser baseada em constantes fundamentais da natureza. A nova definição estabelece que o quilograma é igual à constante de Planck, dividida pela constante de Josephson. Essa mudança foi feita para garantir uma definição mais precisa e estável do quilograma, eliminando a dependência de um objeto físico específico. O quilograma é fundamental para medir a quantidade de matéria em um objeto e é amplamente utilizado em diversas áreas, como a física, a química, a engenharia, a área industrial e em outras mais. O ampere. O ampere é a unidade básica de corrente elétrica do Sistema Internacional. Ele é definido como a corrente elétrica constante, que, mantida em dois condutores paralelos retilíneos de comprimento infinito e de seção circular desprezível, colocados a uma distância de 1 metro um do outro no vácuo, produz entre esses condutores uma força igual a 2 vezes 10 elevado a menos 7 newton por metro de comprimento. Essa definição relaciona o ampere à força magnética gerada pela corrente elétrica. O ampere é essencial para medir a intensidade do fluxo de elétrons em um circuito elétrico, e é usado em áreas como a eletrônica, a engenharia elétrica, a eletroquímica e em muitas outras áreas. O Kelvin. O Kelvin é a unidade básica de temperatura no Sistema Internacional. Ele é definido como a fração de 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. O ponto triplo da água é o estado em que a água coexiste em equilíbrio nas três fases, sólida, líquida e gasosa. Essa definição estabelece o zero absoluto como 0 Kelvin, a temperatura mais baixa possível, onde todas as moléculas param de se mover. O Kelvin é usado para medir a temperatura termodinâmica em diversas áreas, como a física, a química, a meteorologia, a engenharia térmica e em muitas outras. A candela. A candela é a unidade básica de intensidade luminosa no Sistema Internacional. Ela é definida como a intensidade luminosa, numa direção dada, de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência, 540 vezes 10 elevado a 12 Hz, e cuja intensidade energética nessa direção é de 1 sobre 683 watt por esteroradiano.
Essa definição estabelece uma relação entre a intensidade luminosa e a radiação emitida por uma fonte específica. A candela é usada para medir a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa em uma direção específica. É aplicada em áreas como a óptica, a iluminação, a fotometria e em muitas outras. O mol. O mol é a unidade básica de quantidade de substância no Sistema Internacional. Ele é definido como a quantidade de substância que contém tantas entidades elementares quanto são átomos em 0,012 kg de carbono 12. Essa definição relaciona a quantidade de substância ao número de átomos em uma massa específica de carbono 12. O mol é usado para medir a quantidade de entidades elementares como átomos, moléculas ou íons em uma amostra. É fundamental em áreas como a química, a bioquímica, a farmacologia, a biologia molecular e em muitas outras áreas. Algarismos significativos. A importância dos algarismos significativos. Agora que nós compreendemos as unidades básicas do Sistema Internacional, vamos explorar os algarismos significativos. Os algarismos significativos são os dígitos que expressam a precisão de uma medida. Eles indicam a confiabilidade dos dados experimentais e são usados para transmitir a incerteza associada a uma medição. As regras dos algarismos significativos. Existem algumas regras para determinar os algarismos significativos em um número. Todos os dígitos diferentes de zero são considerados algarismos significativos. Por exemplo, o número 35,2 possui 3 algarismos significativos. Zeros à esquerda do número não são considerados algarismos significativos. Por exemplo, o número 0,05 possui apenas um algarismo significativo. Zeros entre dígitos diferentes de zeros são considerados algarismos significativos. Por exemplo, o número 1002 possui 4 algarismos significativos. Zeros à direita do número, após a vírgula decimal, são considerados algarismos significativos. Por exemplo, o número 25,00 possui 4 algarismos significativos. A aplicação dos algarismos significativos em exemplos práticos. Agora que conhecemos as regras dos algarismos significativos, vamos aplicá-las em exemplos práticos para entender melhor a sua utilização. No primeiro exemplo, medimos o comprimento de um objeto com uma régua graduada em centímetros e obtivemos uma leitura de 7,5 centímetros. Nesse caso, o zero à esquerda não é considerado um algarismo significativo, portanto, temos apenas 2 algarismos significativos. No seguinte exemplo, medimos o tempo de queda de um objeto e registramos um valor de 2,6 segundos. Neste caso, temos 2 algarismos significativos, pois ambos os dígitos diferentes de 0, 2 e 6 são considerados algarismos significativos. Em resumo, compreender e aplicar corretamente o Sistema Internacional de Unidades e o algarismo significativos são essenciais na física e em outras ciências. Eles fornecem uma base sólida para a comunicação precisa das medições, evitando erros e ambiguidades nos cálculos e experimentos. Ao realizar operações matemáticas com medidas, é importante levar em consideração o número correto de algarismos significativos para obter resultados com a precisão apropriada. Isso garante que o resultado final seja expresso com a mesma precisão dos dados de entrada. Espero que este vídeo tenha sido útil para você entender a importância do Sistema Internacional de Unidades e dos algarismos significativos.